Olá, amados! Como vocês passaram de fim de semana? Você está no canal Vencendo na Fé Mensagens. Iniciamos hoje mais uma segunda-feira e a oportunidade de fazermos novas escolhas para nossa vida. A palestra que trouxemos hoje aborda justamente essas novas oportunidades. Nós temos o estranho hábito de romantizar as nossas perdas. Sim, é uma condição humana. Olhamos para aquilo que perdemos e não enxergamos aquilo que perdemos, mas julgamos sobre aquilo que perdemos uma névoa de romantismo que faz com que aquilo que nós perdemos pareça ser muito maior do que realmente foi. E aí vale a pergunta: eu estou sofrendo pelo que realmente perdi ou eu estou sofrendo pelo que eu imaginei ter perdido? A única instância capaz de nos curar dessa romantização das perdas é a razão. É essa capacidade que você tem de gerar argumentos que lhe façam viver um confronto com perguntas e respostas. Aquilo que você perdeu, aquilo que você considera como causa deste sofrimento, é tudo isso que você diz? Ou tem um pouco de imaginação? Sim, porque nós o tempo todo nos projetamos e aceitamos projeções dos outros. E muitas vezes, nas projeções, nós dilatamos o significado das coisas, exagerando naquilo que é bom e também naquilo que é ruim. Mas no momento em que nós precisamos viver a perda, nós só nos recordamos daquilo que foi bom. Quando, na verdade, somente a razão pode nos colocar neste eixo novamente e dizer: tudo bem, você sofre por aquilo que você perdeu, mas não se esqueça de recordar aquilo que também era ruim enquanto você tinha. Muitas pessoas não se curam de seus relacionamentos, de seus términos, porque não se confrontam com aquilo que realmente perderam, mas com aquilo que imaginam ter perdido. E é claro, depois que a sua razão esclareceu, trouxe-lhe lucidez, se merecer sofrer por muito tempo, sofra. Não é nenhum problema. Sofra enquanto você achar que é justo, mas não caia na cilada de ficar sofrendo por uma ilusão que você mesma criou na sua cabeça. Não romantize as suas perdas. Permita que elas sejam como verdadeiramente são. Há um luto a ser vivido, foi uma perda definitiva, tá bom, quem você perdeu? O que essa pessoa significava na sua vida? Quais eram as suas facilidades, quais eram as suas dificuldades com ela? É este pacote de realidade que vai fazer com que você aos poucos vá reconciliando essa perda dentro de você. Tá bom, é um término de relacionamento. Terminou o namoro, terminou o noivado, terminou o casamento e você precisa seguir sua vida. Responda-se: o que você realmente perdeu quando tudo aquilo acabou? Essa lucidez, este esclarecimento são fundamentais para a sua saúde emocional. E tudo isso é presença de Deus na nossa vida, porque Deus nos ajuda muito a curar o nosso coração por meio do nosso entendimento. A nossa razão, a nossa capacidade de reflexão, de argumentar sobre a realidade, de compreendê-la na sua abrangência maior, é uma forma maravilhosa que Deus tem de intervir na nossa vida, por meio da nossa cabeça, do nosso entendimento. Quando nós somos muito levados pelas questões do coração, nós costumamos ficar cegos para a realidade. E no momento do sofrimento, nós só vamos lembrar aquilo que foi bom. Não! Lembre-se também do que não foi bom, daquilo que era nocivo, daquilo que foi prejudicial. E então você vai ter condições de restabelecer o seu equilíbrio e sofrer por aquilo que precisa ser sofrido, mas também abrir mão de sofrer por aquilo que foi uma romantização da sua parte. A vida é muito boa. Nós temos já motivos de sobra para nos alegrarmos, para sofrermos.
esteja sempre esclarecido. Se os motivos da sua alegria e da sua dor são de fato consistentes, baseados na realidade. É real aquilo que você sofre? É, sempre é. Mas as causas são reais ou são imaginadas? Todo relacionamento é uma fonte importante de vida espiritual. Eu sei que nós não estamos muito acostumados a pensar sobre isso. É mais fácil a gente falar de vida espiritual a partir de uma relação que nós estabelecemos com Deus. Sim, mas nós não podemos nos esquecer que a relação com Deus nos ensina e nos sugere a estabelecer relações humanas. Toda oração é uma espécie de enfrentamento. Eu coloco a minha realidade diante de Deus e tento ouvir o que Ele tem a me dizer sobre aquilo. Mas nós precisamos entender que, do enfrentamento que a oração nos permite, deverão nascer os enfrentamentos com as pessoas que estão fazendo parte da nossa vida emocional. Sim, porque às vezes o mal-estar emocional é causado por relacionamentos doentios, vínculos que não são saudáveis e que estão influenciando na saúde da minha espiritualidade. Às vezes eu encontro pessoas que rezam, mas estão sempre infelizes, insatisfeitas. É porque está faltando oração? Não. É que está faltando o segundo passo da oração, que é mudar muitas vezes a regra do jogo, reposicionar as pessoas, ter coragem de dizer não àquilo que nos afeta e que nos causa um prejuízo além do que é justo, porque toda relação humana comporta prejuízos e vantagens. Mas quando uma relação está me causando somente prejuízo, eu preciso revê-la. E tudo isso é espiritualidade. As pessoas que compõem a nossa ambiência afetiva, emocional, essas que nos influenciam, que de alguma forma participam na construção da nossa vida, todas essas pessoas precisam ser diariamente enfrentadas, ainda que não concretamente, mas pelo menos no entendimento e na reflexão. Qual é o papel dessas pessoas na minha vida? Essas pessoas estão favoráveis ao meu crescimento espiritual, à minha evolução humana, ou estão sendo obstáculo? O enfrentamento é justamente o momento em que a gente reposiciona, em que a gente diz o que precisa ser dito e também ouve o que precisa ser ouvido. Pense um pouco mais na importância dos seus vínculos, dos seus relacionamentos na sua vida espiritual. Não separe amigos de Deus. Não separe família de Deus. Faz tudo parte. Tudo está junto. Se eu quiser viver um crescimento espiritual em Deus, eu preciso viver um crescimento espiritual com as pessoas que estão ao meu lado. Aí sim, a nossa saúde é mais integral. E nós estamos falando de uma espiritualidade que abarca o mundo, que não nos aliena, mas nos incorpora numa responsabilidade de tornar a nossa vida e a vida de quem estiver ao nosso lado um pouco melhor. A espiritualidade é um caminho que nós trilhamos o tempo todo. Não é um momento isolado da nossa vida, não. Se você quiser, tudo é espiritual, porque tudo sopra sopro dentro de nós, mas também sopra desânimo, sopra pessimismo. Reveja os seus vínculos. O que esses vínculos sopram dentro de você? Eles lhe encorajam? Eles lhe fazem chegar ao melhor de si? Ou eles, mediante uma prática muitas vezes desonesta, lhe reificam, lhe paralisam naquele pouco que você já achou de você? Há um horizonte a ser desbravado e somente a espiritualidade nos faz chegar ao melhor de nós mesmos. Espiritualidade e convivência
nunca se separam. Aguce sua percepção, firme os seus pés no chão, tome consciência de sua presença. Eu sei que pode parecer estranho ter de recomendar isso, mas nem sempre nós estamos onde estamos. A facilidade com que somos estimulados a sair de nós, o excesso de vida ativa, pouco reflexiva, faz com que a gente esteja cada vez menos em nós. E esse é um exercício de espiritualidade, não de religião. Religião deveria ser especialista em fazer isso conosco, mas nem sempre é. É antes uma necessidade humana, que também os ateus têm. Estar em si, perceber-se, ficar na essência, como é a proposta do meu novo livro. Viver na essência é um desafio diário. Para que você tenha a percepção daquilo que você precisa viver. Ter consciência do seu corpo, do espírito que este corpo abriga, de tudo que hoje a vida está lhe oferecendo. Abrir os olhos, esses olhos interiores que nos fazem entender o que nem sempre a inteligência é capaz. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de muitas perdas, muitos desafios. E eu lhe convido a fazer aquilo que eu tenho tentado fazer. Ficar em si. Eu tenho tentado ficar em mim. Tente ficar em si, para que os seus desafios sejam enfrentados de maneira corajosa, grandiosa, como tudo o que envolve a vida merece ser. Esteja em você. Não aceite o sequestro. Não se subjugue ao sequestro da dispersão. Nós estamos vivendo momentos difíceis, importantes, e eles precisam nos ensinar. Mas só nos ensinarão se nós estivermos em nós. Há uma música antiga na tradição cristã que diz assim: quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Essa expressão, ela é tão rica, tão cheia de significados. Estar no lugar da sua verdade. Sim, aqui, para nós que somos cristãos, nós sempre queremos isso, que Jesus nos encontre na nossa verdade. Aliás, é a única forma de sermos encontrados por Ele, porque Jesus nos habita e eu só posso chegar a Ele se trilhar os caminhos da minha verdade, não é inventando outros caminhos que eu chego a Ele, é andando os caminhos da minha verdade, o ser que eu sou. Se você não acredita em Jesus, você pode pensar da mesma forma. Para que você esteja em Deus, você precisa estar no seu lugar. Porque este é o verdadeiro templo. O lugar onde de fato Deus habita. Mas por que nós vamos aos templos? Para que os templos nos ajudem a ficar em nós. Mas esse exercício você pode fazer na sua casa. O tempo todo. Recrute o direito de estar em você, mesmo quando a regra seja a dispersão. Lute pelo direito de estar no seu lugar, para que quando a vida precisar lhe conceder ou lhe entregar aquilo que há de mais sagrado ou aquilo que há de mais doído, você esteja pronto, inteira, pronta para receber. E me diz aqui, você gostou da palestra de hoje?
Vamos aproveitar o início de semana para fazermos escolhas diferentes para nossa vida? Quero também te agradecer por acompanhar nosso canal e te desejo um dia abençoado.